Eu vou fazer uma pequena introdução aqui sobre a doença, não vou entrar em detalhes, mas só recordar o ciclo para depois os outros palestrantes vão dar foco bem mais direcionado, certo? Então, a nossa proposta hoje é uma aula diferente, na verdade, dentro do curso, da disciplina em particular, parasitologia clínica e micologia clínica, que os professores responsáveis sou eu, a professora Helena, presente, o professor Paulo, e nós temos então um foco um pouco diferente, que a gente está tentando fazer uma abordagem diferenciada, não só sobre os aspectos clínicos e diagnósticos, que é o foco principal do momento da disciplina, mas falar também alterações importantes que nós vamos comentar sobre isso. E para esse tema nós convidamos a professora a doutora Márcia Barrico, que é da Faculdade de Medicina de Petrópolis, a doutora Jane Maia, que é médica veterinária da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde, desculpa, o doutor Edson Rodrigues Cruz, que é agrônomo da Emater, e o doutor Celso Lage, que foi professor aqui da UFRJ, hoje trabalha no INPI, certo? Bom, então a gente vai falar da esquistossomose e a gente precisa ter o foco básico no parasita, um parasita que é um verme, e isso pode causar alguma estranheza. Eu até trouxe para vocês, que não tiver muita familiaridade com o verme, vê-lo que ele não é tão pequeno para quem habita, na verdade, vasos sanguíneos. Ele não é um parasita intestinal como as pessoas tendem a imaginar, porque os ovos saem nas fezes, então as pessoas logo pensam que é um parasita intestinal. É um parasita sanguíneo, que vive, na verdade, nos vasos, na espécie que nos interessa, Schistosoma mansoni, que é o que nós temos no Brasil, nos vasos sanguíneos das alças intestinais, principalmente no intestino grosso, etc, etc. Então é um verme grande, que tem machos e fêmeas, e esse verme chega a ter 2 centímetros de tamanho. Então é uma dimensão substancialmente grande para o local que o parasita vive. E o ciclo dele é um ciclo muito, vamos dizer, peculiar, que é característico de todo esse grupo, de todos os trematodas que parasitam o homem, que eles têm um hospedeiro intermediário, que são moluscos, moluscos aquáticos. Então, os ambientes, as coleções de água têm uma relevância muito grande no processo de transmissão da infecção, e aí o ciclo se inicia quando um verme, um casal, que vive dentro de vasos sanguíneos, principalmente o plexo hemorroidário, com o intestino grosso como um todo, no caso do Schistosoma mansoni, eles copulam a fêmea ovipõe dentro do vaso sanguíneo. Esse ovo tende a se aderir ao endotélio do vaso, por um processo inflamatório, o ovo acaba sendo expelido para a luz do intestino e sai nas fezes. Os ovos que saem nas fezes, no caso do Schistosoma mansoni, no caso do Schistosoma matório sai na urina, no Schistosoma japônico também sai nas fezes, eles contaminam coleções de água, esses ovos já têm uma larva dentro deles, essa larva eclode e, de uma forma assim, em termos biológicos super interessante, ela tem um tropismo e a capacidade de identificar um molusco suscetível, um molusco, ela infecta esse molusco e, a partir de uma reprodução assexuada, a produção de outra forma larvar, que são as cercárias. O contato dos homens com essa coleção de água leva, então, à penetração ativa dessas cercárias dentro do pele íntegra, e aí, depois o verme adulto vai se estabelecer nos vasos sanguíneos. Então é um ciclo que não tem grande complexidade, não, mas ele tem um diferencial muito grande, que é o contato com as coleções de água. Coleções de água, e aí sim entra todo o aspecto epidemiológico envolvido no controle tanto sanitário, para que ovos não se aportem nessas coleções de água, quanto o próprio controle das águas, das novas coleções de água, de novos focos que podem surgir a partir desse contato. Então, a infecção, só para ilustrar um pouco mais, nós temos o casal de vermes, aqui é um corte transversal, então a fêmea e aqui o macho, que vivem em vasos sanguíneos das alças intestinais, do intestino grosso. Os ovos ovipostos pela fêmea acabam com uma reação inflamatória, migrando, sendo deslocados, mucosa caindo então na luz intestinal, e os ovos saem, digamos, nas fezes. Então, a coleção de
de material fecal, né, que não tenha recebido um tratamento adequado, esse material fecal que contém ovos, esses ovos ganham essas coleções de água, e aí a larva já desenvolvida dentro do ovo vai procurar buscar e infectar o molusco, certo? Só que parte dos ovos, estima-se que 50% dos ovos consiga ter esse curso, digamos, natural, de adesão ao endotélio, processo inflamatório e eliminação com as fezes. Mas metade, hipoteticamente, dos ovos não se adere adequadamente, já que o fluxo sanguíneo de drenagem, digamos, das veias mesentéricas, os ovos são embolizados e muitos deles chegam ao tecido hepático. Esses ovos vão causar a mesma coisa que causariam, digamos, que causam no intestino, que é uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória, aqui é um ovo representado, aqui todo um infiltrado inflamatório, forma um granuloma esquistossomótico. Esse granuloma hepático, ele não terá um deslocamento propriamente desse ovo, como aqui vai para a luz intestinal, e esse processo granulomatoso vai culminar com o que é uma coloração especial para colágeno, vai culminar com a fibrose estabelecida. Esse excesso de fibrose acumulado, às vezes por anos, quiçá décadas, leva a uma fibrose muito peculiar, que é a fibrose de Siemens, que é uma fibrose perivascular. Ela é ao longo dos vasos. E aí você tem o fígado com, na verdade, vasos intrahepáticos com luzes, com diâmetros menores e com uma elasticidade menor, o que vai levar então a uma hipertensão portal que pode levar muitas vezes o indivíduo a óbito, certo? Então a doença em si é classificada numa fase aguda, numa fase crônica. A fase aguda em indivíduos de áreas endêmicas normalmente é assintomática ou oligossintomática, não tem grandes desdobramentos. Mas existem relatos de muitos casos severos da fase aguda, levando desde a óbitos ou paraplegias, alterações importantes nessa fase aguda da esquistossomose. A fase crônica, que se estabelece, na verdade, em continuidade essa fase aguda, ela tem várias formas. Uma forma intestinal aquela que é caracterizada pelo indivíduo apresentar um quadro com diarreia, muito frequentemente com sangue. O sangue vem das próprias ulcerações, digamos, causadas pela eliminação do ovo, já um ovo de 5 poucos micrômetros, que causa uma pequena ulceração com um sangramento, e aí uma clínica muito peculiar. Lembrando que metade dos ovos que estão sendo eliminados, quer dizer, que metade são eliminados, a outra metade está chegando ao tecido hepático. Então, dessa fase, nós temos uma outra fase que é consequência direta da primeira, que é a fase hepatointestinal, onde nós temos a mesma fase intestinal em termos clínicos, só que agora nós já temos normalmente uma hepatomegalia, palpação dolorosa do fígado, exatamente pelo processo inflamatório do aporte contínuo de óvulos. Até aqui, clinicamente, quer dizer, tem uma clínica, às vezes marcante, mas você ainda não tem uma grande quantidade de fibrose, não tem uma hipertensão portal já estabelecida. Então, em termos de prognóstico, aqui é um prognóstico ainda favorável, digamos, da infecção. Mas com a evolução, nós temos agora uma fase que nós chamamos de hepatosplênica, que além do processo inflamatório, hepático constante, você tem também um aumento do baço, e muito desse aumento do baço advém exatamente já do estabelecimento de uma hipertensão portal. Por congestão, má drenagem, você tem um aumento do baço. Então é a fase hepatosplênica. Essa fase hepatosplênica, exatamente o baço já está aumentado porque há hipertensão. Em havendo hipertensão portal, pode ocorrer também o surgimento já de varizes esofagianas. Então, algumas vezes você tem indivíduos clinicamente sem grandes queixas clínicas, mas com varizes esofagianas que podem romper e o indivíduo vai a óbito por hematemese, ou veneno, ou choque hipovolêmico, por vai. Certo? Ela é chamada de compensada porque as funções hepáticas normalmente estão preservadas, apesar da cronicidade do processo inflamatório no tecido hepático, ele está preservado. Mas essa fase tende a evoluir para uma fase descompensada, onde aí sim a função hepática está comprometida, e entre outras coisas o fígado é responsável pela produção de várias proteínas séricas, e você tem uma diminuição da produção de algumas proteínas séricas que levam a alterações
né, por odosmóticas que podem levar a ascite. Né? E a doença de esquistossomose, antigamente, era frequentemente chamada de barriga d'água, porque o quadro clínico mais marcante era esse quadro já quase, não vou dizer terminal, né? Mas de prognóstico já ruim, onde você já tinha um comprometimento hepático marcante. Né? Hoje, felizmente, com a evolução do diagnóstico, seja laboratorial, seja clínico, né? Nós temos um diagnóstico mais precoce, felizmente, uma identificação dos indivíduos infectados numa fase menos já dramática, digamos, do quadro infeccioso. E além, tem uma fase ainda mais rara, que é a fase cardiopulmonar, que por circulações colaterais recém-formadas ou formadas ao longo desse processo de hipertensão portal, você tem aporte de ovos também agora direto na artéria pulmonar, e os ovos ficam retidos do tecido pulmonar, causando fibrose, hipertensão de artéria pulmonar, por quadro de dispneia, pneumothorax, etc. São também daqui, esses dois quadros são de prognóstico já ruim, já difícil de resolução. Então, uma doença endêmica no Brasil, nós temos uma perspectiva de um grande número de casos, trabalhos mais ou menos modernos sugerem por volta de 4 a 8 milhões de indivíduos infectados, mas isso ainda é um pouco discutível. No Brasil ela tem uma distribuição bastante ampla, principalmente na região mais litorânea, mas todos os estados do Nordeste, e Minas Gerais e Espírito Santo, você tem um número de indivíduos, um percentual de indivíduos infectados bastante grande. Então esse é um dado já antigo, com 20 anos, mas vocês observem em amarelo, alguns estados do Nordeste chegam a 20% de exames parasitológicos positivos. Um novo avaliação poprológica estima um número substancialmente menor que isso. Isso ainda não saiu propriamente no resultado, a doutora Jane aborda isso um pouco mais. Mas o grande problema, talvez, da esquistossomose, apesar do diagnóstico ter sido mais precoce e a clínica frequentemente menos marcante, um grande problema da esquistossomose que é uma infecção parasitária em expansão. Nós temos novos focos formados nas regiões periurbanas e mesmo advindo, como o Dr. Edson vai abordar, de coleções de água que foram inadequadamente abandonadas ou mal exploradas, que se tornam, na verdade, fontes do processo infeccioso, de criação daqueles caramujos hospedeiros intermediários. Então aqui é um exemplo, eu acho que todo mundo já cruzou com uma imagem desse tipo, um açude, um córrego ou um tanque de piscicultura abandonado, e aí os vegetais ribeirinhos, periaquáticos se estabelecem e são, na verdade, o microambiente adequado para o desenvolvimento do caramujo, se essa coleção de água recebeu um aporte inadequado de fezes humanas de um indivíduo infectado, pode se estabelecer, consequentemente, um foco. Porque muitas vezes essas coleções de água são usadas para vários fins, sejam recreacionais, sejam, digamos, domésticos, de lavagem de roupa, lavagem de panelas, enfim. Ou, às vezes, você tem verdadeiros pequenos córregos que acabam sendo esgoto a céu aberto, recebendo o aporte de dejetos, do esgoto dessas casas sem qualquer tratamento. Isso a gente vê aqui na Maré. Você pega um ônibus, tem várias casas até bonitinhas, bom sentido, mas todas as tubulações caem numa drenagem única. E eu brinco com os alunos que eu falo, se a bola do moleque cair aqui, você acha que ele não vai entrar? Ele duas crianças jogando futebol, a bola cai em algum córrego, é óbvio que ele entra, e aí se expõe, acaba se expondo a essa infecção. E aí a gente tem vários exemplos, várias ilustrações que já remetem a essa importância da transmissão. O uso dessas águas para vários fins, laboral, recreacional, ou primário, mas sempre levando essa exposição. E a risicultura úmida também é uma fonte frequente de infecção. Até que eu saiba, não sei se os colegas vão abordar alguma coisa, mas no Vale do Paraíba tem bastante risicultura ainda ligada, na arroz sequeiro, você tem prevalências elevadas de esquistossomose em relação à região sudeste do Brasil, exatamente pela exposição. Um indivíduo às vezes está 2, 3 quilômetros do banheiro mais próximo, se ele tiver um piriri ali, ele vai fingir que
está catando um arrozinho e vai contaminar essa coleção de água e se estabelece, consequentemente, um novo foco. Mesmo essas valas de drenagem, de agricultura, que são frequentes, acabam, às vezes, sendo fontes de criatório dos caramujos. E a construção de hidrelétricas, quer dizer, não só hidrelétricas, de represas de várias origens, acabam criando vários novos pontos de criação dos moluscos, e se não receberem material humano, não receber o tratamento adequado, acaba levando, as espécies humanas, levando o estabelecimento de novos focos. Então, no Brasil, você tem vários focos, muito bem espalhados, e novos focos periurbanos que são relevantes e importantes. Certo? Eu não vou abordar aqui, eu só fiz esse quadrinho para mostrar que é um problema multifatorial. Não basta o saneamento, não basta um diagnóstico precoce, você tem um problema muito grande. Então você tem alterações ambientais de várias ordens, seja por alterações climáticas, pelo progresso de crescimento urbano, periurbano, falta de regulamentação. Então o cara constrói uma casa e não tem obrigatoriamente necessidade de ter um sistema de esgoto adequado, privado. O cara constrói como ele quer, ganância de exploração imobiliária que leva muitas vezes a alterações que levam ao aumento de número de vetores ou de novos criatórios, que com a falta de saneamento, a falta de diagnóstico, consequentemente, de saneamento, e também de saneamento, leva à contaminação de águas, a exposição indevida leva à infecção, e é um ciclo aí, vicioso, importante, e não tem uma abordagem monodisciplinar, é absolutamente multidisciplinar e transdisciplinar também. Certo? É uma abordagem difícil, por isso que a gente chamou profissionais de áreas um pouco distintas para a gente tentar abordar esse problema como um todo, tanto da parte agronômica, da parte epidemiológica, veterinária, e também da parte, obviamente, de ecologia ambiental, que é extremamente importante. Certo? Bom, essa foi uma introdução sobre o tópico que a gente vai abordar, e eu só queria colocar, ou fazer uma certa, não digo propaganda, mas uma divulgação do nosso projeto. A gente tem um projeto em parceria com a professora Márcia em particular, mas com colaboração de várias outras pessoas, que é um projeto chamado Saúde Ambiental para a Citologia e Bioética, que nós já tivemos 2 eventos. Foi no semestre passado a gente falou de leishmaniose, saúde ambiental e de diversidade cultural, e hoje a gente está falando de esquistossomose, de tecnologia e saúde ambiental. E a gente tem uma página do projeto, e lá a gente tem os vídeos das aulas passadas, nós temos vários vídeos de divulgação, material, livros, materiais, artigos, e que para vocês que possam acessar, entrem no site da farmácia, tem projetos de extensão, daí vão LIPAT, e acaba caindo nessa página. Então, Faculdade de Farmácia, daí projetos de extensão, LIPAT, e aí cai na página da disciplina em particular, mas a página do projeto, que tem várias, tem livros, vídeos, artigos, a gente tem enriquecido bastante, e é bastante interessante essa abordagem. E nós temos também parceiros, o projeto Sara do Beija-Flor, que é coordenado pela professora Márcia também, e a equipe hoje, digamos, eu, a professora Márcia como os coordenadores, mas nós temos alunos do nosso laboratório, os docentes da nossa disciplina, que têm colaborado bastante, e a gente está aberto aos novos alunos ou outros profissionais interessados para a gente tentar crescer esse projeto, possivelmente fazer um projeto, um programa de extensão voltado à saúde ambiental. Certo? Agradeço agora então o convite da professora Márcia, que ela vai dar o foco. Bom dia. Sou a Márcia Barricchio. Para quem não me conhece, já tem uma galerinha que conhece, alunos lá do professor Vivo. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui desenvolvendo esse trabalho aos professores. Quero aproveitar, já que amanhã, dia 18, vai ser o dia do médico, a gente está comemorando a possibilidade de desenvolver esse trabalho de promoção à saúde ambiental e à saúde espiritual, que daqui a pouquinho a gente vai dar uma definida.
bom? Nós entendemos, de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde, que as ações de promoção à saúde ambiental, elas vão desde ações simples como essas, onde a gente reúne a equipe e divulga, né, o conhecimento que vai ficar disponível para todos na internet, né? Como recebe outras equipes, como a TV do Povo Cigano, que é uma televisão de divulgação nacional e internacional. Então a gente, quando está falando de ações em saúde ambiental, a gente está pensando no bem-estar coletivo, que a professora Jane depois vai poder falar melhor. A minha formação original, né, com 31 anos de medicina, a minha formação original foi em doenças infecciosas e parasitárias. E dentro disso eu trabalhava com hanseníase e tuberculose, mas depois, por causa do advento da AIDS, eu acabei, pelas doenças associadas, acabei entrando na parte da oncologia, que está relacionada a determinadas doenças infecciosas e a determinadas doenças parasitárias. E dentro disso, a gente desenvolveu toda uma parte clínica, né, no Hospital de Doenças Infecciosas e Parasitárias em Petrópolis, onde eu fui médica residente. Leciono algumas disciplinas, sou professora de semiologia, especificamente trabalho com hipertensão porta, mas trabalho com outras aulas também, mas a aula de hipertensão porta e a sua importância está ligada a essa experiência. Durante a formação acadêmica, fui do Centro de Hemorragia Digestiva do Hospital do Andaraí, onde trabalhava diretamente com esses efeitos que o professor Alexandre estava falando, da Tiamatênis e Milena, e as duas maiores prevalências eram por causa da cirrose de origem etílica, por causa da bebida, mas também por causa da esquistossomose. E vocês viram o professor Alexandre Pirro falando dessa questão dos focos periurbanos. E isso é uma outra coisa muito importante, que é o meu direcionamento de estudo. Eu estudo já há alguns anos as populações nômades e venho distinguindo, teoricamente, os grupos nômades, né? Isso começou lá no interesse numa disciplina de estudos de problemas ambientais em 2000, na Escola Nacional de Saúde Pública, na ESP Fiocruz, e a partir daí passei a estudar e fazer a diferenciação mais genérica de gente de viagem e daqueles que são da cultura cigana, tá? Porque são culturas, correspondências culturais distintas, embora todos se desloquem. E quando ele fala dessa questão dos focos periurbanos, a gente está falando de movimentos migratórios, na verdade, né? Nós temos aqui, em Petrópolis, por exemplo, a gente pega muitas pessoas que são de Petrópolis, mas de acordo com a profissão, por exemplo, um caminhoneiro, eles rodam o país inteiro, levando cargas, e com isso se banham em determinados locais ou se expõem a determinadas águas, né? Nós temos também a migração, o pessoal que vem do Nordeste ou de Minas e que são portadores ativos que estão liberando ovos que são viáveis, que estão em atividade. Então, os focos periurbanos são muito importantes porque, e é por isso que a gente tem essa finalidade de estar reforçando, principalmente entendendo essa questão das doenças negligenciadas, né? A gente está falando de leishmaniose, está falando de esquistossomose, vamos falar de outras coisas, porque a gente sempre tende a pensar que essas coisas estão distantes de nós. E na verdade elas não estão distantes, elas estão ao nosso lado. Mas tem que ter um olhar, tem que ter uma compreensão, né?
Mais uma vez, uma doença desse porte, você está falando não só de atividade profissional, não está falando só dos problemas de saneamento que às vezes a gente encontra, né? Frequentemente a gente encontra na história epidemiológica das pessoas. Nós estamos falando de muitos países afetados, estamos falando de continentes afetados, né? Então, lógico que tem que ser uma equipe interdisciplinar. No outro encontro, o assunto, a leishmaniose, ela passava muito, embora nós tivéssemos uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, a gente precisava desse referencial transdisciplinar com os representantes das etnias, que vocês poderão ver no site, está tudo disponibilizado. A participação, o conceito deles a respeito de saúde, de doença, enfim. Aqui a gente focou, pela necessidade, a gente focou muito na questão interdisciplinar, né? Então essas são ações de saúde, de promoção à saúde ambiental e de saúde espiritual, né? A saúde ambiental vai ser o quê? Ela vai ser um ramo da saúde pública, onde você trabalha com o ambiente em todas as suas vertentes, né? E a saúde espiritual, ela, na verdade, embora ela também seja ramo da saúde pública, mas ela hoje em dia é muito contemplada pelos aspectos em bioética, né? Eu tenho a formação em bioética para pesquisa em seres humanos, pela ESP, e nós trabalhamos o tempo inteiro com os princípios em bioética. Então nós precisamos aterrissar o bem-estar, né? Não só no sentido da qualidade de vida do indivíduo ou da população, para que ele sobreviva, mas para que ele tenha bem-estar. E uma pessoa que está doente dessa maneira, coletividades que estão expostas dessa maneira, não tem o acesso a todo o bem-estar. E por falar em acesso, então vem aqui um olhar que me foi trazido pela formação aqui no Fundão, mestrado, doutorado em biotecnologia vegetal. Essa formação, ela permitiu que a gente pudesse chegar no que a gente queria em relação à promoção à saúde, através dessas atividades educativas, né? Porque não só como médico eu pude entrar em contato com o estudo do reino vegetal e da questão microbiológica, mas com esse olhar de transformação, de pegar aquilo e poder aproveitar a favor, através da pesquisa, e a favor do bem-estar humano e animal. Então, nós temos aqui, e esse perfil de formação tem tudo a ver com a nossa formação clínica, porque o Alexandre estava dando um exemplo muito feliz das formas de comportamento do quadro clínico da esquistossomose mansoni. E o que acontece? Você realmente, normalmente, tem quadros que são leves, porém, às vezes, esses quadros são dramáticos e eles não estão diretamente relacionados apenas ao vetor, tá? Eles estão relacionados à resposta do hospedeiro. Então, ao longo desses anos, eu passei estudando essa questão do comportamento, da resposta metabólica e imune do hospedeiro, por causa dos pacientes que eu lidei e lido, né? Então, quando a gente está clinicando, né, a gente está trabalhando, né, com outras formações que eu tive, cada parte da acupuntura e da homeopatia, a gente trabalha evocando respostas, né? E quando você está buscando essas respostas adaptativas, elas são sempre em relação ao quê? A um contexto, a uma contextualização. Então você, eu pelo menos não me satisfaço com o meu papel de produzir o bem-estar daquela pessoa na medida do possível, tanto
tratamento alopático quanto com as outras medicinas complementares, porém, são muito importantes que esse paciente esteja bem no seu contexto social, porque isso faz parte da definição de saúde atualizada, né, pela Organização Mundial de Saúde, que não é só essa questão de ausência de doença, porém o bem-estar físico, mental, social, ambiental e espiritual, né? E quando a gente está falando de espiritual, a gente está falando de valores humanísticos, a gente está falando de princípios filosóficos, não princípios filosóficos herméticos, princípios filosóficos que regem, que inclusive regem os princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Que ainda é muito jovem, que está amadurecendo, mas que está corretamente embasado. Então a gente precisa promover tudo isso. E dentro dos níveis de prevenção, nós temos a prevenção primária, que é aquela que faz a promoção à saúde. Então esse é o nosso foco hoje aqui, junto com os colegas. Então nós estamos executando ações em saúde ambiental e em saúde espiritual. Porque a gente está aproximando, está todo mundo trabalhando numa cultura pró-saúde. Isso é muito importante, porque às vezes a gente esquece de que os profissionais de saúde trabalham juntos. Um profissional veterinário, um profissional que é biólogo, um profissional que é médico, um farmacêutico, eles precisam estar olhando todos no mesmo horizonte, na linha do horizonte, cada um com a sua especificidade, mas todos complementando para o bem-estar humano. Da mesma forma, o agrônomo, né? Existem estudos que falam sobre a questão não só da exposição de acordo com as atividades humanas, mas a questão da alimentação, né? A minha coordenadora na disciplina de residência médica, onde a gente ensina essas coisas, e residência multiprofissional, existe um levantamento que os colegas da UERJ fizeram, os nutricionistas, onde a questão alimentar é muito mal compreendida, e a questão alimentar e nutricional é muito mal compreendida nas doenças negligenciadas, né? Mas elas também são rotas de adoecimento, podem não corresponder a rotas de adoecimento. Então, por isso a gente trabalha dessa forma, porque cada um tem alguma coisa para contribuir e a gente pode, e principalmente vocês, né, vão poder sair com uma concepção mais aberta para poderem assumir mais à frente o papel de vocês, seja no exercício da prática da profissão, seja na pesquisa, o que for. Mas o importante é, principalmente, um olhar e uma construção de cidadania. Isso é a coisa mais importante que a gente precisa dentro da faculdade, dentro de uma universidade. Então, a gente vai estar trabalhando aqui rapidamente com essa questão da esquistossomose. O Alexandre já falou algumas coisas. Alexandre. Outro lado. Isso, sim. O problema é a coordenação. O Alexandre já falou sobre essa questão da distribuição da esquistossomose, né? No mundo, nós temos uma ampla dispersão das formas de esquistossomose.